Boa tarde a todos, eu sou a professora Denise da Costa. Nós estamos aqui reunidos hoje para trabalhar na nossa disciplina de História do Jornalismo, disciplina de primeiro período aqui da graduação em jornalismo da UERJ. Hoje nós vamos dar continuidade a um assunto que começamos a trabalhar na aula passada, que é o texto, o que a história pode legar aos estudos de jornalismo. Esse é um texto da professora Marialva Barbosa, no qual ela fala de 5 postulados principais, 5 contribuições que a história pode dar aos estudos sobre jornalismo. Bom, então eu estou hoje com o Gabriel Cardoso, com a Marli Barbosa, são professores e que trabalham conosco nessa disciplina também. Então eu começo essa aula passando a palavra para o Gabriel, para ele dar continuidade à nossa discussão do texto. Por favor, Gabriel. Obrigado, professora. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para o nosso segundo encontro, nossa terceira aula, né? Mas nosso segundo encontro com conteúdo. Vamos começar então revisando, como a professora falou, a matéria que a gente começou a ver na aula passada, que a gente desenvolveu aqui essa aula a partir do texto da professora Marialva, que é o que a história pode legar aos estudos de jornalismo. Então, na última aula, a gente já conversou bastante sobre esse texto, né? Só uma coisa importante, antes da gente começar, mais uma vez reforçando o que a gente já falou, que a professora sempre fala, a nossa aula não esgota a leitura do texto, tá? Então, a gente está aqui com um complemento para vocês terem uma leitura um pouco mais crítica em relação ao texto quando vocês pegarem para ler. No mundo ideal mesmo, vocês pegam o texto, dão uma lida rápida, depois vocês assistem a aula e depois vocês leem novamente, né, a partir de tudo aquilo que a gente falou, para vocês terem uma interpretação mais completa a respeito da leitura que vocês estão fazendo, certo? Então, não esgota isso aqui a leitura do texto, tá bom? Vocês precisam ler pelo menos umazinha, 2 vezes aí para vocês poderem ter o conteúdo pleno do que a Marialva quer dizer e todos os autores que a gente vai trazer aqui, tá certo? Então, na última aula, a gente já conversou bastante sobre os 5 postulados fundamentais que a Marialva acredita serem de suma importância e de sumário valor para os estudos de jornalismo, né? Os 5 postulados fundamentais da história para os estudos de jornalismo, e a gente começou a ver alguns desses postulados na última aula. Então a gente falou sobre a interpretação, sobre a narrativa, sobre o conhecimento como episteme, ou seja, um conhecimento de base científica, e hoje a gente vai ver os 2 últimos dos 5 postulados, né? Eu vou começar falando sobre o 4º postulado, que é a questão da particularidade como princípio organizador. Então, o 4º postulado previsto pela Marialva nesse texto que vocês vão ler, né, fala sobre as particularidades ou princípios orientadores. O que isso quer dizer? Sendo bem prático, bem resumido, olha só isso aqui. Nem todo índio faz tapioca. E por que eu estou falando isso? Porque não é porque você fez uma pesquisa numa aldeia indígena e viu que eles fazem tapioca e comem tapioca que todas as aldeias indígenas do Brasil e do mundo fazem tapioca e comem tapioca, né? Não é porque você está lá comprovando alguma coisa numa determinada aldeia que isso vai se repetir para todas as outras aldeias. É isso que a Marialva quer falar com esse 4º postulado. A particularidade é o princípio que orienta o cuidado com as generalizações. A gente não pode generalizar quando faz qualquer tipo de pesquisa. Então, o que a Marialva vai falar é isso, sobre particularidade, ou seja, particularizar, distinguir, descrever em detalhes, certo? Como ela fala na página 56... cadê? Ih, me perdi, desculpe. Aqui. Como ela fala na página 56... não se pode generalizar as conclusões para todos os contextos, já que cada espaço social possui uma conformidade histórica, uma trajetória particular. Tá? Isso daqui é uma citação, vocês vão aprender sobre isso no futuro, prometo, tá? É o sobrenome da autora, o ano da publicação e a página na qual ela se encontra, tá certo? Então, vocês vão aprender isso, tá? Joinha, a professora Denise é maravilhosa ensinando essas coisas, eu aprendo até hoje com ela, né, não, professora? Então, essa citação é muito importante porque ela determina
exatamente isso, né? A gente não pode generalizar para tudo, porque cada espaço social possui uma conformidade histórica e uma trajetória particular. Ou seja, é preciso contextualizar esses espaços sociais a partir das ocorrências, dos costumes, das instituições, etc., ao mesmo tempo em que a gente não deve propagar equívocos, desinformação e as famosas fake news, né? Quando a gente contextualiza os espaços sociais a partir das ocorrências, costumes e instituições e tudo mais, a gente evita propagar esse tipo de informação falsa, equivocada, desnecessária ou até mentirosa, né? E isso no jornalismo é muito importante, porque o que a gente vê a todo momento, muitas vezes, no jornalismo, né, e no que se diz jornalismo, nesse falso jornalismo, é que muitas vezes ocorrem generalizações. Ocorre o tempo todo que quem é da favela é bandido. Todo mundo que está na favela é bandido. E a gente sabe que não é isso que acontece. Como esse exemplo maravilhoso dessa foto registrada com os alunos com instrumentos musicais imitando armas, né? Um protesto muito bem feito para mostrar que não é exatamente isso que acontece. Da mesma forma, é muito raso a gente vê por aí que professores da rede pública não querem nada, que os alunos da rede pública não querem nada. E aí a gente vê mulheres maravilhosas como essas, professoras da rede pública do Distrito Federal, se vestindo de super-heroínas para receber os alunos na volta às aulas, né? E ao mesmo tempo a gente vê também muita gente falando que a imprensa só espalha mentira, que a imprensa só fala mentira. Na verdade, quem espalha mentira é o nosso presidente. A imprensa só está fazendo o trabalho dela, não é verdade? Mas tudo isso que eu mostrei aqui para vocês serve para a gente pensar socialmente o ato jornalístico, certo? Ou seja, pensar socialmente o ato jornalístico significa que nós precisamos pensar a partir do contexto que se desenvolveu o jornalismo, para a gente entender como se deu esse desenvolvimento do jornalismo. Na verdade, como a Marialva vai explicar no texto, é que ela fala que a formação profissional do jornalismo se deu através do entendimento que ele era o único intermediário possível entre o público, né, que era um grupo sem voz, sem autonomia de falar, de se expressar, e o poder público, que na verdade era a sociedade política tomadora de decisões, né? Ao mesmo tempo, o jornalismo começou a se formar como uma instância privilegiada de poder real e simbólico, poder real, ou seja, um poder evidente, e ao mesmo tempo simbólico, ou seja, um poder subentendido, um poder nas entrelinhas, que dá uma certa notoriedade, mesmo que não se perceba essa notoriedade de poder. Então, os textos jornalísticos começaram a ser construídos com narrativas muito emocionais e ligadas ao cotidiano dos grupos populares, justamente para poder ser essa fonte de informação para esses grupos sem voz e ser porta-voz desses grupos sem voz. E esses textos, essas narrativas jornalísticas, sempre pautadas em muita emoção e no cotidiano dessas pessoas, transitavam entre a realidade e a ficção, né? Era uma mescla para que se produzisse uma narrativa de real presumido, ou seja, uma narrativa, se eu estiver, professora, por favor, me corrija se eu estiver errado, mas uma narrativa de real presumido no sentido de uma realidade que não é possível você prever categoricamente, não é possível você definir o que é realidade 100%. Então, tudo que o jornalismo faz é uma mistura de realidade e ficção, porque nunca vai dar para oferecer a verdade 100% verdadeira, né? É sempre uma presunção do que é real, né? É justamente por isso que sempre houve, para tentar impedir ao máximo corromper esse real presumido, que sempre houve o interesse da neutralidade do texto, que a Marialva vai falar, ou seja, manter as convenções narrativas de informação. Manter a neutralidade seria manter a imparcialidade, tentar manter o máximo de distância possível da opinião. Só que isso não impediu a valorização da opinião. Na verdade, o jornalismo brasileiro, justamente pelas raízes sociológicas que ele tem, lembre na nossa primeira aula, isso não impede a valorização da opinião. E por algumas razões muito importantes. A primeira delas é o que a Marialva chama de bacharelismo ilustrado, ou seja, há uma forte influência do direito na narrativa jornalística. E a narrativa do direito, ela constitui um forte poder de opinião. Então, como você tem esse desdobramento entre o direito, você acaba tendo também no jornalismo um valor da opinião muito significativo. Mas, ao mesmo tempo,
há um caráter da sociedade que faz com que a opinião seja muito valorizada no jornalismo, que é o fato de boa parte da sociedade ser analfabeta ou ter dificuldade de acesso a informações, ou ter dificuldade de leitura. Então, esse analfabetismo da sociedade fomentou as práticas de uma leitura mais oralizada, uma leitura mais literária, e as opiniões como essenciais na propagação do discurso e da narrativa jornalística. Tá certo? E, para finalizar, eu precisava trazer essa citação excepcional da Marialva na página 57, que ela fala exatamente isso que eu estou falando para vocês. Quando vocês tiverem oportunidade de ler o texto, grave essa passagem, passa o marca-texto lá, é quase um mantra para vocês, porque é muito importante, tá? Já que não há cidadania suficiente para a população falar e chegar às cercanias do poder, cabe ao jornalismo o papel auto-instituído de intermediar as chamadas causas do povo, né? Então, olha o papel da intermediação, aí, o papel do jornalismo como mediador entre as necessidades do povo sem voz e quem toma as decisões, né? O poder público, a sociedade política brasileira, né? Então, a relação estreita com a política também é explicável a partir do modelo de cultura profissional desenvolvido historicamente, ou seja, a sedimentação do seu papel como intermediário dos temas políticos decifrados para um público não só sequioso de novidades, mas, sobretudo, sequioso de ser incluído, ainda que apenas ao tomar conhecimento dos fatos no mundo da política. Ou seja, é uma tentativa minimamente de incluir esse povo nas pautas, de incluir minimamente esse povo nos debates, no discurso, e fazer com que as decisões que fossem tomadas não fossem tomadas simplesmente a partir dos interesses próprios dessa galera, né? Dessa pequena patota que está ali para tomar as decisões representando supostamente o nosso povo. Então, a Marialva finaliza dizendo que quando a gente pensa socialmente, os atos jornalísticos significa que a gente pensa em reconstrução, em interpretação, em dar um sentido presumido às questões, sempre numa dimensão espaço-temporal. E é justamente essa dimensão do espaço-temporal, essa temporalidade, que é o quinto postulado que a Marialva vai falar no texto e a queridíssima Marli vai falar para a gente sobre, tá bom? Eu acabo a minha parte por aqui. Vamos ouvir nossa querida Marli agora, tá bom? E qualquer dúvida, ó, todos os e-mails aqui, e-mail da professora aqui em cima, o meu e da Marli aqui embaixo, tá bom? E vamos embora. Marli, passa a palavra para você. Pessoal, olha só, o Gabriel já deu aqui um tempo para que eu dê uma entrada no trabalho, nas falas que eu vou trabalhar com vocês hoje, que é a questão da temporalidade. O tempo na história, o tempo no jornalismo. Então, vamos lá. A temporalidade ou jogos com o tempo, que é assim que a Marialva vai nomear este intertítulo. A temporalidade, ela é extremamente importante para os estudos de jornalismo. Não porque existe no ethos profissional do jornalista uma narrativa própria de sentir o tempo, ou porque os jornalistas devem mobilizar seu saber profissional em torno desse tempo útil, né? E nem porque constata-se que os jornalistas têm uma relação particular, até mesmo fetichista, com o tempo. A questão da temporalidade, ela vai envolver uma forma muito mais complexa de que a constatação de que a cultura profissional do jornalista vai governar uma determinada apropriação particular da categoria temporalidade. Olha só que bonito, né? Então, vamos lá. O que nós precisamos considerar quando nós pensamos a partir deste ponto? Bom, primeiro, que a temporalidade é uma categoria conceitual, que pode ser definida como um modo de inserção das atividades humanas na duração, no processo, certo? Outra questão a ser considerada: o pertencimento ao tempo e o uso deste tempo, né, vai ser a relação que as pessoas e a sociedade estabelecem com essa duração e com o fluxo do tempo. Olha que legal, que interessante, né? Então, o tempo é, neste contexto, um processo histórico que vai construir uma arquitetura. Essa arquitetura, ela está dentro do que a gente chama de regimes de historicidade. Por conseguinte, a história, ela é humana. Da mesma forma, o tempo é algo dos humanos, dos homens, das mulheres, das pessoas, né?
Pomian, um dos autores que a Maria Elza vai trabalhar, ele vai dizer o seguinte: há sempre uma superposição de tempos, olha a gente falando das narrativas jornalísticas aí, há sempre uma superposição de tempos, uma multiplicidade que constitui a arquitetura temporal de cada época, construída a partir das experiências humanas, que são modeladas pelas crenças e pelas relações e representações que nós temos, né, que nós carregamos conosco. Dessa forma, a gente vai ter o quê? O tempo considerado coletivo. Esse tempo coletivo, ele é solar, ele é religioso, ele é político. O tempo biológico ou psicológico. O tempo da natureza, que pode ser tanto biológico quanto físico. E o tempo da sociedade, né? Ou ainda, eu posso dizer que o tempo da física, ele pode ser quantitativo, presumidamente, ele é mensurável, né? Eu posso mensurar o tempo, eu posso dizer quanto tempo o tempo tem, né? Ou ele pode ser qualitativo, repleto de valores e significados próprios, que nós vamos dar a esse tempo, que o leitor vai dar a esse tempo, né? Então, na sociedade contemporânea, há uma multiplicidade de apreensões temporais que vão constituir essa arquitetura temporal da nossa civilização. É a partir dela que nossa civilização se constitui, né? Então, Pomain ainda vai considerar mais algumas questões. Essa construção arquitetônica dos seres humanos como um processo no qual tem a importância as ideias de cada época, são determinadas pela ação do ser no mundo. A ação de cada indivíduo no mundo vai determinar, vai ajudar a compor, né, essa construção arquitetônica. Então, nesse fluxo processual, né, nós vamos ter a sensação de que nós vivemos o hoje orientados por um futuro infinito, que nós temos um futuro infinito à nossa frente, né? O que pode produzir o que a gente chama de dilatação do tempo. Só beber uma água aqui. Dessa forma, a necessidade de atualização permanente que nós sentimos, né, o tempo todo, do que se passa no mundo, do tempo real. Nós estamos o tempo todo querendo nos manter informados de todos os acontecimentos possíveis, né? Alguns nós não conseguimos, mas nós temos esse interesse, é inerente ao ser humano. Dessa forma, o jornalismo ele vai constituir uma das instituições conformadoras chamada de tempo mundo. Se o jornalismo ele vai ser responsável direto pela constituição da arquitetura temporal da civilização contemporânea, ele vai fazer isso ao lado de outros atores, como o mercado financeiro e outras instituições que nós temos dentro da nossa sociedade, né? Então, a prática profissional jornalística, ela só poderá ser cada vez mais governada por uma ideia particular de tempo. Assim, os ditames, né, da nossa cultura profissional em relação ao contexto da sua produção leva o jornalismo a pensar historicamente a questão do tempo. Olha só que interessante que a Maria Elza trouxe para a gente e que faz todo sentido quando a gente para refletir sobre isso. Produzir o texto jornalístico é mediar a experiência cotidiana antes e depois da narrativa, instaurando uma relação mimética entre o tempo da narração e o tempo vivenciado, que não está presente no discurso. Que maravilhoso, né? Então, a gente observa que, dessa forma, a narrativa ela pertence sempre ao mundo das coisas contadas, não havendo
entre aspas, diferença entre ficcional e não ficcional. E aí vocês vão falar assim, mas professor, e o jornalismo? Lembra que o Gabriel falou lá atrás para vocês? Então, aqui é uma coisa interessante. O jornalismo é governado por convenções, assim como o restante da história do mundo. No jornalismo, a gente tem dois diferentes tipos de convenções. No jornalismo, nós temos a convenção da veracidade. É essa suposta veracidade atrás da qual nós corremos o tempo todo para tentar, né, ser testemunha, o quanto mais autêntica possível, para desenvolver a habilidade de se fazer acreditar pelo outro, pelo leitor, pelo telespectador, né? Isso é importantíssimo no jornalismo. Na narrativa vão estar presentes dois tempos distintos: o tempo levado para contar o acontecimento e o tempo contado, que o Gabriel já falou para vocês lá atrás, e a gente retoma aqui. A Maria Alva faz isso magistralmente, né? O próprio ato de contar, ele implica uma eleição. Se vocês estão escrevendo uma narrativa, vocês vão eleger o que vai estar nessa narrativa, o que vai ser excluído, né? De tudo que vocês vão querer narrar, vão narrar nesse texto. Então, quanto mais marcante for a personalidade do narrador, mais seremos levados por ele a acreditar na história contada. O jornalismo sempre conta histórias pressupondo-as que elas são extremamente importantes para esse agora, para o nosso imediato agora. Ele vai noticiar pelo postulado da conjuntividade, que é fundamental à história, à teoria da história, né? Então, a priori, nós nascemos num tempo histórico que vai modular nossas ações e interpretações. A Maria Alva vai dizer o seguinte: no entanto, o jornalismo, os estudos do jornalismo têm pouco utilizado dessa prerrogativa em suas pesquisas. Precisamos avançar cada vez mais para que nós possamos situar e conceituar essas nas nossas pesquisas e produzir novos sentidos para o mundo, para o próprio jornalismo e para a teoria do jornalismo. E, basicamente, esse é um extrato do material sobre a questão da temporalidade que a Maria Alva trouxe hoje para a gente, e nós ficamos por aqui. Não esqueçam, leiam os textos, façam as suas anotações, seus apontamentos, porque isso é fundamental para que vocês depois possam retomar as leituras com um olhar muito mais crítico, uma visão muito mais crítica diante das aulas que vocês assistiram e do texto que vocês leram até aqui. Obrigada. Então, obrigada, Marli, obrigada, Gabriel, pela leitura atenta e pela síntese que vocês fizeram para ajudar a guiar a leitura que os alunos dessa turma de História do Jornalismo vão fazer. Então, assim, é fundamental, nesse tipo de curso que a gente está fazendo, assíncrono, vocês se organizarem, vocês terem uma disciplina. Então, essa disciplina vai implicar em, toda semana, ler o texto que nós pedirmos para ler e assistir ao vídeo que nós colocamos. O vídeo, ele vai trazer destaques, vai fazer uma guia para ajudar na leitura de vocês. O vídeo é como se fosse um audiofichamento do texto. Então, nós damos guias para vocês. É bom vocês fazerem isso com disciplina para vocês acompanharem o raciocínio que a gente está criando. Porque a cada aula, a gente vai fazer referência a coisas que nós falamos e a elementos dos textos que nós trabalhamos nas aulas anteriores, né? E assim a gente vai trabalhando essas ideias de um modo melhor, tá? Então, hoje nós trabalhamos em cima de um texto que tínhamos começado a trabalhar na aula anterior, da semana passada, da professora Maria Alva Barbosa. E ela levanta nesse texto, como o Gabriel e Marli explicaram muito bem para vocês, 5 postulados fundamentais para vocês gravarem e pensarem sobre eles quando forem fazer reflexão sobre o jornalismo. A interpretação, a narrativa,
o conhecimento, a particularidade e a temporalidade. São elementos que a gente vai estar falando nas nossas próximas aulas, né? E falando sobre próximas aulas, na próxima aula, o nosso tema vai remeter, como eu falei na primeira aula, explicando sobre a questão da oralidade. O jornalismo, a história e a oralidade. E para falar, então, dessa oralidade, nós elegemos um tema muito importante, que é o tema do mito, da mitologia. E nós vamos ler texto de 2 autores, vamos conversar sobre 2 autores, o Roland Barthes, que é um autor francês, um semiólogo francês, e o Everardo Rocha, que é um antropólogo especialista em estudos de consumo brasileiro. Então, é sobre esses temas que nós vamos lidar na nossa próxima aula. Vamos colocar o texto disponível para vocês lerem e poderem estudar, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima semana. Gente, valeu. Ó, eu só vou completar uma última coisinha que eu acho muito importante a gente reforçar, todo mundo já reforçou, vou reforçar novamente. É claro que eu e Marli, nós estamos muito afinados com o nosso discurso e trazendo para vocês informações dentro do texto que nós achamos muito relevantes trazer. Mas vocês vão perceber uma coisa, se eu leio esse texto, eu vou trazer citações para vocês completamente diferentes das citações que a Marli vai trazer. Isso porque nós temos interpretações diferentes sobre o texto, nós temos pensamentos críticos diferentes sobre os textos e as leituras que a gente vai trazer. Por isso que é importante vocês lerem o texto em casa, porque vocês podem ler e pensar coisas completamente diferentes, né, ou muito parecidas, embora com exemplos diferentes na cabeça de vocês, que nós estamos trazendo aqui, tá bom? Então, fica a dica aí. Sempre que vocês forem fazer um trabalho de jornalismo agora, não se esqueçam dos ensinamentos da Marialva. Quando vocês forem pegar um fato, alguma coisa para contar, não se esqueçam, interpretem bem o que vocês estão vendo, analisem toda a situação, todo o contexto, para vocês poderem construir uma narrativa o mais fiel possível àquilo que vocês estão contando, sem esquecer nunca de se basear na episteme, ou seja, no conhecimento, em muitas pesquisas para entender sobre o que vocês estão falando, sem generalizar, sem esquecer que em outro lugar do mundo, em outro lugar do Brasil, do Rio de Janeiro, do seu bairro, acontece de forma diferente, e sem se esquecer de que isso poderia ser diferente em qualquer outro espaço de tempo, no passado, num futuro muito provável ou improvável, ou aqui mesmo agora, do outro lado da cidade, tá certo? Então levem sempre isso em consideração na hora de vocês desenvolverem seus trabalhos a partir de aqui, de agora, tá bom? Então, é isso. Beijo e até a próxima. Até a próxima.